Então, bom dia para vocês. Compartilhando tela com vocês também. Vamos continuar. Semana passada a gente falava sobre o que mesmo? Sobre peixes? Sobre peixes, muito bem, sobre peixes. E vocês acabaram se deparando com essa questão de osmorregulação? O que será que é esse negócio de osmorregulação? O nome diz algo para mim já. Conseguem fazer uma associação do nome, esse termo que está sendo utilizado com algo que vocês já aprenderam lá no primeiro ano? Será que consegue? Vamos quebrar essa palavra, talvez ajude vocês. Ó, eu tenho um pedacinho aqui, ó. Osmo, desculpa aí, mas é a idade. Fica tudo tremido. O que será que é essa osmo? O que você lembra de osmo? Nada. Tá bom, então eu vou te ajudar. Osmo, você lembra de osmose, ou deve lembrar de osmose. E osmose, você deve lembrar que é o transporte de H2O, tá? De água. O transporte de água de um lado para o outro de uma membrana é chamado de osmose. Então, quando a gente se deparar com um termo onde tem osmorregulação, potencial osmótico, algum equilíbrio osmótico, alguma coisa assim, você deve lembrar o seguinte: está sempre relacionado com a passagem de água de um lado para o outro de uma membrana, a quantidade de água dentro de um organismo e, consequentemente, também a permanência ou não de sais minerais, porque vocês devem lembrar o seguinte: os sais minerais, os sais, eles sempre vão ser puxados pela água. E a água sempre vai ser puxada pelos sais. Ok? Ah, não lê, não sei. Calma lá, gente. Já matou uma lesma com sal? O que você fez com ela? Jogou sal em cima, o que aconteceu com ela? Você tirou toda a água que ela tinha. Derreteu ela. Então, o sal puxa a água puxa o sal. Se eu tô com uma carne, por exemplo, bacalhau, se eu compro bacalhau salgado, eu preciso tirar esse sal. Como é que eu faço isso? Eu coloco ele na água e vou trocando essa água e gradativamente eu vou tirando esse sal. Porque todo o sal que está na carne desse bacalhau começa a vir para a água e eu vou trocando essa água. É como se eu fosse lavando essa carne, tirando o excesso de sal. Tá ok? É uma técnica utilizada para tirar o excesso de sal da carne. Tá, e o que isso tem a ver com essa questão de osmorregulação e relacionado com peixes para nós? Então, quando a gente fala de um peixe de água doce, ó, peixe de água doce significa o quê? É uma água que tem uma baixa concentração de sais, certo? Então tem baixa concentração de sais, ok? Ou seja, tem poucos sais. Por isso a gente fala que é água doce. Ao contrário de água salgada, né, gente? Então, o que acontece? A água doce, ou seja, poucos sais, tem uma tendência natural de entrar no peixe, ou seja, o peixe de água doce, ele tem mais sais do que o ambiente que ele está. Então, ele está na água doce, baixa concentração de sais, e ele, alta concentração de sais. Então, a água do peixe de água doce tem baixa concentração de sais e ele tem alta concentração de sais. O que vai acontecer? A água vai ter uma tendência de entrar no peixe, certo? A água vai ter uma tendência de entrar no peixe.
Tive a impressão que tinha alguém pedindo para entrar. Mentira minha. Voltamos. Então, se a água tem a tendência de entrar por causa da diferença de concentração, o que, que vai acontecer? Eu vou começar a ter muita água dentro desse peixe. Correto? Então, conforme eu vou ter muita água dentro desse peixe, eu preciso também jogar muita água fora. Então, quando a gente fala em peixe de água doce, a tendência da água é entrar no peixe. Consequentemente, eu preciso, ou melhor, o peixe precisa jogar água fora. Como é que ele vai jogar água fora? Ele vai jogar água fora através da sua urina. Então, a urina do peixe de água doce é uma urina com bastante água, então ela é diluída. E o que esse peixe excreta é amônia. Ele vai excretar amônia. Amônia é uma excreta nitrogenada bastante tóxica, por isso ela precisa de bastante água para ser jogada fora. Então vai pensando aí. Amônia é uma das excretas nitrogenadas, as outras duas são ácido úrico e ureia, e precisa de muita água, porque ela é muito tóxica. Mas no caso dos peixes de água doce, eu tenho água sobrando. Por quê? Porque a água entra no peixe facilmente. Por quê? Porque o peixe está mais concentrado. Ele é um meio hiper é muito, hipertônico em relação ao meio ambiente que é hipotônico. Então a tendência é ganhar água, ok? Outro lugar que esse peixe ganha alguma coisa é através das suas brânquias, ele vai ter absorção de sais. Quando a água passa pelas brânquias, além de água, ele acaba absorvendo também sais minerais, fazendo ele ficar ainda mais concentrado do que o ambiente externo. Então, olha lá. Agora, quando eu falo de peixes de água salgada, marinhos, tá? Como que vai ser? Agora eu tenho que inverter as coisas. A água salgada, ela está com alta concentração de sais. Exatamente por isso ela é uma água salgada. Aí olha o problema. O peixe tem baixa concentração de sais em relação à água. Então, qual que é a tendência agora da água? A água que está dentro do peixe sair, tá? A água que está dentro do peixe agora é sair. Agora, ele pode deixar isso acontecer? Se ele começar a perder água em grande quantidade, o que, que vai acontecer com ele? Ele vai desidratar. Então ele tem que dar um jeito para evitar isso. O que, que ele começa a fazer? Ele retém sais. Então, este peixe usa como estratégia a retenção de sais. Com isso, ele vai segurar H2O. Então, o que, que ele começa a fazer dentro do corpo dele? Ele começa a segurar sais para segurar água. Como que ele faz isso? É só ele beber água. Quando ele bebe água, entra bastante sais nele, ele segura os sais, e quando ele segura os sais, ele acaba retendo água, porque você deve lembrar, H2O é puxado por sais, e os sais são puxados por H2O. Agora, quando você viu anteriormente o peixe de água doce, estava sobrando água dentro dele? Sim. Então ele excretava usando bastante água. Esse peixe tem água sobrando dentro dele? Não. Então o que, que ele faz? Ele excreta usando pouca água. Então ele faz pouca urina, urina pouco. E ele vai excretar o
ureia, que é uma excreta nitrogenada que precisa de menos água, porque esse peixe não tem água sobrando, porque toda hora ele fica perdendo água para o ambiente, porque o ambiente é mais concentrado do que o peixe. Então, qual a estratégia que ele utiliza? Ele retém sais. Aí sabe o que acontece? Quando ele retém sais, ele retém na forma dessas excretas nitrogenadas dentro dele. Está conseguindo entender o que vai acontecer com ele? A excreta nitrogenada sai por onde? Pela urina, correto? Então significa que a excreta nitrogenada é que provoca o cheiro, o sabor da urina. Entenderam agora? Que gosto que vai ficar a carne desses peixes se eu não retirar essas excretas? Vai ficar com gosto de mijo. Por isso, o que acontece? Você tem que fazer uma técnica para tirar isto. Senão você vai comer, por exemplo, cação é um peixe de água salgada. E o cação retém essas excretas dentro dele para manter a água dentro do corpo dele. Se eu não tirar, quando eu vou tirar os filés desse peixe, não fizer a retirada dessa ureia, ele vai ficar com gosto de mijo, a carne vai ficar com gosto de mijo. Você deve lembrar o seguinte, que na terra dos vikings, lá na Islândia, o prato típico deles, tradicional da cultura deles, é um tubarão que fica enterrado para começar uma certa decomposição, se é que eu posso falar uma certa decomposição. Para que faz isso? Porque durante essa decomposição, o peixe vai se decompondo e vai transformando essa ureia, se desfazendo dessa ureia, dessa excreta nitrogenada e vai perder esse gosto de mijo, de urina. No entanto, já dá para você imaginar com que gosto ele vai ficar, né? Eu assisti uma vez um programa, o cara falava assim, olha, me dá qualquer coisa, pode ser até gasolina para tirar esse gosto horroroso da minha boca. Que diz, é muito ruim, muito ruim. No entanto, que outra coisa que eles poderiam fazer? Não dominavam as técnicas para retirar de outra forma, também não tinha como guardar por um tempo muito prolongado, não existia geladeira, isso você tem que entender. Então usava essa técnica de enterrar para preservar e também para tirar esse gosto forte de urina. Beleza? Seguindo, o sistema nervoso desses peixes, como é que vai ser esse sistema nervoso? O que eu tenho de interessante? A primeira coisa a gente já viu, que é a linha lateral. Só lembrando o seguinte, nós estamos falando de cordados, e quando a gente fala de cordado, nós estamos falando de um cara que tem um cordão nervoso dorsal. Certo? Igual nós. Então todos os cordados têm isso. E esse cara vai ter um encéfalo. Tá? E a partir do encéfalo, parte esse cordão nervoso dorsal que vai se estender do anterior até o posterior, na região anterior até a região posterior, na parte das costas, por isso, dorsal. E daí nós temos algumas coisas interessantes. Por exemplo, a visão desses peixes é bem desenvolvida. Claro, galera, existem milhares de espécies. Espécies que estão no fundo do oceano, onde não tem luz, para que ter visão? Muitas vezes nem o órgão de visão não tem, nem tem olho. E quando eles vivem no local onde é que não tem luz, esse não forma imagem, não tem como ele ver nada, completa escuridão. Então, não tem uma boa visão. Agora, peixes, principalmente peixes com comportamento elaborado, seja para copular ou de caça, ou até mesmo de fugir dos seus caçadores, apresentam um desenvolvimento bastante acentuado dos órgãos da visão, os olhos, tá ok? Outra coisa, é a linha lateral, tá ligado com o sistema nervoso, que é a estrutura que dá característica ou possibilita que ele perceba a movimentação na água, tá? É um órgão mecanoreceptor, ou seja, ele funciona por pressão e conforme a onda do movimento da água,
ele percebe e ele se desloca, ele foge ou ele nada junto em cardume, por isso que eles conseguem nadar tão perfeitamente em cardume. Outro órgão bastante interessante, além da linha lateral, presente em peixes ósseos, tá? Peixes ósseos. E nós vamos ter nos tubarões uma estrutura bastante legal chamada de ampolas de Lorenzini. Essas ampolas de Lorenzini são órgãos que têm a capacidade de perceber, de percepção de ondas eletromagnéticas, como o meu desenho está mostrando. Na pontinha aqui, ó, da parte anterior dos tubarões, você vai ter uns buraquinhos, que são as ampolas de Lorenzini, que vão perceber as ondas emitidas por outros animais. E assim, ele vai conseguir localizar, como se fosse um sonar, algo desse tipo, mas na verdade são ondas eletromagnéticas, tá? Não é onda vibratória da água, é eletromagnética. Então, a presa emite essa onda e o tubarão consegue perceber. E assim ele consegue caçar. Então, olha aonde chega a evolução, o desenvolvimento desse animal. Ah, claro, não podemos esquecer. Nós temos um desenvolvimento bastante acentuado também do olfato. O tubarão consegue perceber o cheiro na água, o cheiro de sangue na água a quilômetros de distância. Tá? Isso é verdade, não é filme, por isso as pessoas, quando ocorre um ferimento na água, em áreas que tem tubarões, ficam desesperadas e com grande razão, porque com certeza logo logo um vai aparecer. Também não podemos ficar pensando que todos os tubarões vão atacar ferozmente. Não, isso não. Existem algumas espécies que são mais perigosas, a maioria das espécies são bem tranquilas, por isso você vê um monte de documentário, os caras nadando com tubarões e tal, porque sabem que são espécies que não são tão agressivas. Tá? No Brasil nós temos algumas espécies, o tubarão-tigre é um dos mais complicados, são mais vorazes, atacam muito, e nós temos alguns casos no Recife, principalmente, né, água quente, interferência humana, acabou diminuindo a oferta de alimento para eles, e eles acabaram vindo mais próximo do litoral, onde tem água quente e tem mais comida, inclusive, às vezes, alguns banhistas. Tá? Para finalizar os peixes, falar da sua reprodução, então nós vamos ter aqui, ó, os peixes, eles podem ter uma fecundação externa, como o nosso desenho está mostrando. Então, a fêmea vai jogar os seus óvulos na água, o macho vai jogar o espermatozoide também na água, eles dois vão se encontrar e vai ter uma fecundação. Por isso se chama fecundação externa, é fora do corpo. Ok? Fecundação externa. Vai dar origem a um alivino, e o alivino vai se desenvolver e vai dar origem a um novo indivíduo. Ok? Então, a fecundação é externa, o desenvolvimento é indireto. Por que é indireto? Porque tem um estágio que a gente chama de estágio larval, que é o alevino. Ok? Vai ter uma metamorfose e ele vai se transformar num adulto. Ok? Existem alguns peixes que têm cuidado com a prole, ou seja, tem alguns peixes que montam, vamos dizer assim, um certo ninho e cuidam. Existem alguns peixes que têm dimorfismo sexual, o macho é diferente da fêmea, então é bastante legal você anotar isso também. Dimorfismo
sexual, ou seja, o macho, ele é diferente da fêmea. E tem um comportamento, vou anotar aqui embaixo, de cuidado com a prole. Algumas espécies têm cuidado com a prole, ou seja, eles cuidam dos filhotes, mas a maioria não. E daí você tem que entender o seguinte: a fêmea libera muitos óvulos e o macho libera muitos espermatozoides. Por que que isso acontece? Exatamente por causa do tipo de reprodução, e você aplique isso para os outros animais que a gente vai estudando. Fecundação externa está susceptível, por exemplo, à água com poluente, à água mais ácida, mais básica, os predadores em volta. Então, tudo isso pesa para que eu tenha uma maior ou menor taxa de fecundação. Porque quando é interno, vamos dizer assim, é no alvo. Está colocando dentro da fêmea o espermatozoide. E a partir desse momento, colocou dentro da fêmea, a maioria vai fazer o trabalho que tem que se fazer, que é a fecundação. Quando a fecundação é externa, eu preciso um número muito elevado de gametas. Tá ok? Bom, esse tipo de animal a gente chama de ovuliparos. Tá? São os ovulíparos, fecundação externa, desenvolvimento externo e desenvolvimento indireto. São chamados de ovulíparo. Agora, olha aqui, ó. Aqui está mostrando um tubarão para você. Eu sei que ficou meio esquisito, foi a melhor imagem que eu achei, tá? Esse tubarão, você está observando aqui, ó, tem uma estrutura diferente aqui que talvez soe esquisito para você. Tem algumas espécies de tubarão que tem útero e vai acontecer o desenvolvimento dentro do útero. Então significa o seguinte, galera, ó, o caso dos tubarões, das raias, dos peixes cartilaginosos, olha o que vai acontecer. Eu vou ter uma fecundação interna. Então, significa que o macho e a fêmea vão copular, vão trocar gametas e a fecundação vai acontecer dentro do corpo da fêmea. O desenvolvimento, ele pode ser interno. Então, olha só que legal. Interno. Então, quando for uma espécie que tem útero, o filhotinho fica dentro do útero da mãe. Correto? Então, o desenvolvimento é interno. Agora, existem espécies que o desenvolvimento é externo. Ou seja, ele forma um filhotinho lá dentro e sabe o que acontece? Ó, tá vendo isso aqui, ó? Tubarão solta ovo, galera. Tem umas espécies. E é isso aqui, ó. Tem dois tipos de ovo aqui, ó. Este e este. Então, olha que doideira. Aqui está mostrando o macho abraçando a fêmea, colocando o órgão copulador que se chama clasper dentro da fêmea, segurando a fêmea ali, trocando gametas. Então, está acontecendo a fecundação. Depois que aconteceu a fecundação, vai ter o desenvolvimento do embriãozinho, do tubarãozinho lá dentro, e depois vai liberar no ambiente ovo de tubarão, galera. Ovo de tubarão, formado por uma carapaça de quitina e que daí fica no ambiente preso normalmente a plantas, protegido em algas, e ali vai se desenvolver um novo tubarãozinho. Agora, pode acontecer, tem algumas espécies que o desenvolvimento é todo dentro do útero. Inclusive, podem ter dois dentro do útero. E daí acontece um negócio meio trágico dentro do útero. Um tubarão acaba comendo o outro. Então pode acontecer
uma relação ecológica chamada de canibalismo intrauterino, intra, dentro, uterino, útero. Então, às vezes, tem 2 filhotinhos, o mais forte acaba se alimentando do outro. Isso é bem comum acontecer. E nós chamamos isso de canibalismo intrauterino. Ok? Beleza? Então, quando tem ovo, nós vamos chamar esses caras de ovíparos. Quando ele forma o ovo e coloca o ovo para fora. Então, quando tem ovo, pode ser chamado assim. Quando não tem ovo e o desenvolvimento é interno, ele vai ser chamado de vivíparo. Então, existem tubarões que são ovíparos e existem tubarões que são vivíparos. Lembrando assim, ó, esse cara tem ovo. E o ovo é liberado. Porque vai surgir daqui a pouco mais um termo, vou colocar aqui agora, que são os animais vivíparos. Os animais chamados de ovovivíparos são animais que têm ovo, mas eles não liberam o ovo antes que o filhote esteja pronto. Então, ovíparo faz o ovo, libera o ovo, igual a galinha, e choca o ovo. O desenvolvimento do animal é externo. E tem outras espécies de animais que vão desenvolver ovo, mas só vai liberar o ovo quando estiver pronto o embriãozinho dentro. Então, libere e ele logo já sai da casquinha. Tá bom? A fecundação é interna e o desenvolvimento também é interno. Ok? E aqui, no caso, só para finalizar, o desenvolvimento é direto. Por que o desenvolvimento é direto? Porque não vai apresentar estágio larval. Então, quando não tem estágio larval, significa que o filhotinho é basicamente igual ao adulto, só que ele é miniatura. Nós somos o quê? Desenvolvimento direto ou indireto? Beleza. Direto, isso. Nós somos miniatura dos humanos adultos. Muito bom, gente. Vamos lá? Passando já para a nossa próxima divisão, nós temos que falar sobre os anfíbios. Vamos iniciar os anfíbios. Temos mais alguns minutos aí. Muito bom, galera. Então, anfíbios. O que significa esse termo? Seriam aqueles seres que ainda precisam de grande relação com viver na água, por assim dizer. Isso mesmo. Então, olha lá, ó. O termo anfi significa duplo ou dupla. Bio, vida. Então, quando a gente fala em anfíbios, você tem que ter um negócio claro agora. Os anfíbios, eles são animais que têm uma parte da vida na água, certo? E outra parte da vida na terra. Ah, não entendi. Quem que fica na água? Os girinos. Isso, muito bem. E os girinos são o quê? São as larvas. Então, quando a gente fala que ele tem uma vida dupla, significa o quê? Que uma parte da vida é na água e uma parte da vida é na terra. Então, a parte inicial do desenvolvimento antes da metamorfose depende muito da água, porque ainda o seu tegumento não é nem parcialmente impermeável. Ou seja, se ele sair para o ambiente terrestre, o que vai acontecer com ele? Ele vai secar.
A segunda coisa é, quando está na água, ele tem uma respiração que tira o oxigênio da água, que é uma respiração branquial. Quando ele sai da água, ele passa a ter uma respiração aérea, pulmonar e pelos tegumentos, tá? Pela pele. Então isso muda. Só temos uma exceção. As salamandras têm algumas espécies que mantêm-se com a sua respiração branquial. O restante, todos, quando adultos, vão ter uma respiração aérea, pulmonar, mais pela pele, tegumento, que a gente vai ver, tá? Então, quem são os anfíbios? Tá aqui, ó, galera, ó. Os anfíbios são, por exemplo, aqui está mostrando para você, são as pererecas. Essas aqui são imagens de pererecas, tá? Perereca, perereca. E aqui, sabem o que é isso aqui? Eu estou marcando aqui. Sabem Eu que não bicho que é esse faço a mínima aqui? ideia. Hã? Não sei não. Sabe? Quer ver como você sabe? Isso aqui é uma cobra. É uma cobra. É uma cobra cega. Nós chamamos ela de cecílias, tá? Então, as cecílias não são uma cobra, as cecílias são um anfíbio. Esse anfíbio, de uma divisão, de uma ordem que a gente já vai ver. E aqui ó, nós temos pererecas, pererecas que são do mesmo grupo que o sapo e a rã. Isso mesmo. São três coisas distintas que nós vamos apontar para vocês. E uma coisinha que você já pode observar, ó, as pererecas têm esse dedinho aqui, ó, que tem uma bolinha na ponta, ó. E agora você vai lembrar dos desenhos que você ficou assistindo aí, que a princesa beijava o sapo e o sapo tinha esses dedinhos aqui, então o desenho está completamente errado, tá? Esses dedinhos são dedinhos de pererecas, tá? Rã é diferente e sapo também, nós vamos ver isso. Então, nós vamos ter aqui por último as salamandras. Salamandra. Salamandra inocente. Muito bem. Então nós vamos ter ordens distintas. Eles têm um monte de características similares e algumas características diferentes que dá para ver muito bem, né? Dá para ver aqui, será? Conseguem ver? Acho que sim, né, gente? Vocês só não querem falar comigo. Então, ó, as salamandras apresentam cauda, ó. Certo? Esses caras que rã, perereca e sapo não apresentam. Apresentam uma cabeça mais robusta, tá? As patas posteriores fortes para saltar. E as cecílias, que são as giminofionas, elas não apresentam os membros, os 4 membros desenvolvidos. No entanto, tem um monte de características que são iguais, por isso estão dentro do mesmo filo, os anfíbios, ok? Então, uma introduçãozinha para você, e daí a gente vai, na nossa próxima aula, a gente vai começar as características gerais dos anfíbios. O que eu quero que vocês pensem para a nossa próxima aula, galera? O negócio é o seguinte, lembra que nós estamos vendo peixes. Peixes estão na água. E agora esses animais começam uma transição para o ambiente terrestre. O que vai ter que mudar neles? O que vai mudar nos sistemas, no tegumento, nos membros destes animais? Assim, para a próxima aula, você já vai conseguir saber um monte de coisas sobre os anfíbios. É só pensar nisso. Então, lembra agora, ele vai para um ambiente seco. Então, ele precisa se adaptar a esse ambiente, pelo menos parcialmente seco. Tá ok, galera? Muito obrigado. Um abraço para vocês
Procurem os atendimentos para a gente poder conversar e tirar dúvidas que vocês possam estar tendo.